Glória a Deus. Nesse domingo, 31 de agosto de 2025. É pela graça, é pelo Evangelho, é pelo conhecimento, pela inteligência e pela sabedoria de Deus, o Espírito Santo, no nosso coração. Se nos for otorgado o Espírito Santo, meu irmão, nós temos que vivê-lo aqui, dentro de nós, o reino de Deus. O reino de Deus não é lá em cima no céu, é aqui embaixo, onde aqui o Cristo desceu, limpou a nossa casa e fez morada para que aqui nós falássemos dele, mas em espírito e em verdade, trazendo para nós um consolo, um renovo, essa dádiva, essa solidez de Cristo no coração daquele que crê. Todos nós cremos em Deus, todos nós temos o Espírito Santo em nós, quando nós observamos a palavra e entendemos ela, mas em espírito e em verdade, porque ele falou, são estes que o Pai procura para que o adore em espírito e em verdade. Quando você crê nessa palavra, jorra dentro de você um rio de água viva que jamais cessa e todo dia você está aqui falando, ouvindo e se dedicando a Deus, mas em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado. Graça e paz nesta manhã. A lei de Moisés, né? Os seus mandamentos, a lei das Torá, os 610 mandamentos que havia, né? Antes da cruz, para que Jesus ali completasse essas obras. Na cruz ele completou e trouxe palavras vivas que hoje estão gravadas aqui no nosso coração. Quando aqui eu menciono que as igrejas, né, 99% delas comete, né, um comércio dia por dia. Por quê? Porque pregam o diabo, pregam o inferno, pregam a volta de Jesus, prega tudo que não provém pregar. Porque quando Jesus vem, ele completa toda a obra e fala, Pai, está consumado, consumou toda a obra religiosa na cruz e trouxe vida à igreja. João capítulo 10, versículo 10, vida essa em abundância. João 10, 10, ali antes da cruz. Pós-cruz, a vida permanece em nós perpetuamente, por sermos aqui um espírito já predestinado, eleito, separado e aqui guiado pelo Espírito Santo, porque hoje ele é o guia da igreja, para ensinar a todos nós que não tem diabo, não tem gafanhoto, não tem inferno. Após a morte desse corpo aqui, isso não existe, porque geração vai, geração vem, a Terra ela continua, o mundo cosmos não acaba. Eclesiastes 1,4. Quando o pastor fala essas coisas, ele fala porque ele está num corpo de carne ainda e não entendeu o batismo da cruz, 6,3 de Romanos, como lá. Você entende o que ficou lá? O nosso velho homem. Então, quando você passa pelas águas, você não deixa lá o teu velho homem. Deixa na cruz, porque lá ficou escrito. Então, o Espírito hoje nos concede essa revelação. Você lendo Hebreus 2,14, ali, transição da lei para a graça. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste Jesus participou para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte ou tem o diabo. Então ele tinha até a cruz. Quando Jesus mata esse corpo aqui, me traz um novo homem. Aí ele transforma a minha mente e me traz o quê? Obediência, e obedecer é melhor do que sacrificar. O coração fala de tudo aquilo que está cheio dentro dele. Se aqui tem amor, tem perdão, tem paz, tem alegria, tem um Espírito Santo aqui dentro, eu aqui vou comendo essa palavra, que é viva e eficaz. E quando eu leio 13 de Lucas 31, 32, antes da cruz, ele estava completando toda a obra ali e manda recado para Herodes. Herodes diz para Jesus, vá lá dizer a Jesus que eu vou matá-lo, né? E de volta, Lucas 13, 31, 32, Jesus diz para Herodes, vai lá, diga para essa raposa que hoje e amanhã, antes da cruz, eu expulso o demônio e eu curo o enfermo. E no terceiro dia eu mato. Terminou. Então, o autor de Hebreus está morto. 1 João 3,8 ele falou, para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir
as obras do diabo. Está destruída, mas só que o pastor segundo a carne não entendeu. Romanos 10, do 1 ao 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê já está justificado pela fé. Mas só que aqui nesse mundo aqui, religioso e secular, tem os justos e tem os injustos. Então, o juízo aqui hoje é na mente. É na mente de quem? Dos injustos, que não entendeu que a justiça já foi feita na cruz. Por isso João ele foi o último oferta da lei. Lucas, capítulo 16, 16. Mas querendo fazer as obras da lei, as pessoas querem fazer, o pastor induz em que elas vão lá e façam, mas não conseguem fazer. Que é Lucas 16, 14. Então eles querem usar a força do braço, né? Com jejum, com santa ceia, com dízimo, uma opção de coisas que não tem nada a ver com a graça de Deus. Se Jesus disse para Paulo, 12, 9, 2 Coríntios, o ressuscitado, Paulo, a minha graça te basta. Então, a graça bastando, eu estou aqui justificado por Deus. O homem jamais vai me justificar, porque ele vai querer que eu faça as obras. Mas as obras eu entendi que Deus fez para mim. 2:10 de Efésios, ali está, transição da lei para a graça. Ele fez para mim todas as obras e hoje eu ando nela, porque eu sou um predestinado, eu sou um eleito, eu sou um separado. Eu sou aquele que ele me fez um mais que vencedor. Para si aqui, propriedade exclusiva do Senhor. Então aqui está 16, 18 de Mateus, antes da cruz, sempre entendendo antes da cruz e pós-cruz. As igrejas, né, os irmãos que lá estão, os pastores, os presbíteros, os apóstolos, eles misturam a lei com a graça e tiram o teu dinheiro, porque você não vai entender. Nunca, porque eles vão embaraçar a sua mente. Por isso que chegou a graça, chegou o amor, chegou o perdão, chegou a paz no nosso coração. Mas nem todos vão entender, mas os entendidos entenderão. Mateus 6,18. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A igreja hoje está plantada onde? Na rocha. Aqui tem o alicerce, aqui tem a base, aqui tem a conduta e a postura de um cristão dentro da igreja, que é ele mesmo, sou eu mesmo, é você mesmo. Só que lá no templo feito por mãos humanas, Deus não entrou lá dentro, e não entra até hoje. Mas por que as pessoas vão lá? Porque elas são místicas, não conseguiram matar a carne dela com conhecimento, inteligência e sabedoria. E aí que entra Oséias 4:6. O meu povo sofre porque está faltando o quê? Conhecimento. Por quê? Vão para as igrejas fazer o quê? Barganha com Deus. Vão buscar uma bênção, vão buscar uma prosperidade. Não, você já é rico, você é próspero quando você conhece a palavra e entende, tem uma fé, esta fé em você é inabalável, para que você não coloque sua carne aqui em relevo, porque é aí que eles tiram o dinheiro. Eles emocionam os membros dentro da congregação e ali tiram o dinheiro, porque eles estão ali emocionados. Não temos que levar a emoção que está em nós para a congregação, que ali ele vai, que ele é um encantador. Por isso Jesus falou, não procure um encantador, uma cartomante, não procure um feiticeiro, porque eles vão enfeitiçar aquele que lá vai. Então tem igreja que o pastor bota a mão, as pessoas caem. Por que caem? Porque não está firme no evangelho. Então eles caem. Não conhece aqui, porque aqui você entra pela porta, senta e Deus te alimenta e você fica forte e corajoso. Por isso que você aqui fala a verdade, você jamais vai se misturar com aquele que não entenderam a graça. Aqui está a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nunca é nunca, abençoado. 8:1 de Romanos. Ali está. 8:1 de Romanos. Pós-cruz. Livrou você da lei, do pecado e da morte. Pedro aqui está debaixo de quê? Da lei de Moisés. Por isso que ele interpela Jesus, para que ele não vá para a cruz, para que ele não morra, para que ele não ressuscite. E aqui, quando ele fez isso, deu vida para a igreja que somos nós hoje. Uma igreja abençoada, remida, consagrada e plantada na rocha, como aqui está. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nunca é nunca, não tem dia. Por isso ele voltou e mora em cada coração. 19. Eu te darei a chave do reino dos céus, tá? A chave está comigo. Eu abro aqui a porta, eu como, bebo, durmo e acordo. Ele cuida de mim enquanto eu durmo. Quando eu acordo, eu falo dele, em espírito e verdade. 19. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que te ligar na terra será ligado nos céus. E o que desligado na terra será desligado no céu. Então o povo que está debaixo de Moisés não está ligado.
no Evangelho da Graça. Eles estão ligados na Escritura, que já se cumpriu. Ali tem os rituais judaicos antes da cruz, que os pastores mencionam lá, e eles vão lá fazer aquilo lá, que a carne ela é mística, não matou a carne, não entendeu o batismo da cruz, passou pelas águas, mas está cambaleando, não está firme na graça. E que desligaram até será desligado no céu. 20. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ele era o próprio Cristo que estava ali, falando com Pedro. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, né, que ela já havia, e escriba, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Tudo isso aqui já aconteceu. João 11:25, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressurgiu dos mortos e veio morar dentro de nós. Aquilo que lá Lucas 13:31-32 falou. Hoje e amanhã eu expulso o demônio com o enfermo e depois da cruz eu mato. Matou. Mas o pastor trouxe para cá para ganhar dinheiro em cima do diabo, em cima do pecado, em cima da volta de Jesus, em cima do inferno, que o inferno é sepultura, o inferno, vamos descer lá com esse corpo de carne, sendo que o espírito aqui, automaticamente ele volta para Deus, como aqui já está comigo e com você, que crê. 22. Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo, Deus, Pedro aqui chamou de Deus, Deus, não o permita, Senhor, isso jamais acontecerá. 23. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, carne, para trás de mim, opositor, para trás de mim, aquele que não conhece o meu verdadeiro amor. Que Pedro não conhecia o amor de Deus lá no seu íntimo interior, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda para aquele povo que lá havia antes da cruz. Depois da cruz é derramado, 2:1 de Atos, e nós temos ele em nós, para não vivermos na mão de homens que não entenderam a graça e desvia a palavra e se enriquece às custas da nossa fé. Para Pedro disse, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus. A coisa de Deus é o quê? É que você ame, que você perdoe, que tenha mansidão, que tenha um domínio próprio, e seja longânime e ame a todos, e espírito de verdade. Isso é de Deus. Então aqui, mais nas dos homens. Então ele queria viver na dos homens, que os homens enganam. Por isso, 10:7 de João está lá. Todos quantos vieram de mim, é o quê? São ladrões e salteadores. O próprio Jesus falou, o próprio Deus falou, para não procurar cartomante, não procurar um necromante, não procurar um agoureiro, um feiticeiro. Não procure essas pessoas, porque eles vão enganar. Então, esse engano, né, ele continua dentro das igrejas, ele continua em todo lugar que você vai, porque não entendeu o Evangelho, porque se cumpriu a Escritura. Lucas 24:44, ali Jesus lia a Escritura, para que ele entregasse a Paulo o Evangelho no caminho de Damasco. Atos 6:18, Paulo você é para meu instrumento, que eu lhe envio para os gentios, para que o meu povo que estão em trevas, para a minha maravilhosa luz. Então você não é judeu, você é gentio. Sendo que hoje nós somos um povo só, mas só que, para entender isso aqui, tem que separar a lei e a graça, senão não entende. João 14:1, Jesus promete voltar. E quando ele volta, ele é o quê? Ele é o Espírito Santo, ele é o Consolador que voltou e já entrou na igreja, que somos nós hoje aqui, no século XXI. Por isso a igreja hoje tem vida em Cristo. Com essa vida nesse corpo aqui e depois da morte desse corpo aqui, porque o Espírito Santo continua, porque no céu não vai entrar carne, não vai entrar sangue, porque lá só vai entrar o anjo que está dentro de nós hoje aqui. Mateus 22, do 23 em diante, ele falou, errais, porque não conhece a Escritura, porque se cumpriu. Eles aqui não entendiam que ela se cumpriria em Lucas 24:44, para depois que viesse o Evangelho e Paulo vinha trazendo para a igreja, já lá em Atos, né, e de Romanos e Hebreus, 24:5 de Atos ali, aqueles que lá estão, chama Paulo de peste, que Paulo veio desvendando o mistério, que outrora estava oculto e hoje em cada coração. Como é que eu estou desvendando o mistério? Mas poucos vão entender, mas alguns entenderão. 14:1 de João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. O que ele falou ali em Mateus 6:8? Eu vou edificar minha casa na rocha.
a casa espiritual, como hoje aqui, eu sou um espírito aqui, né? Eu tenho esse corpo aqui, que aqui eu tenho uma casa dentro desse corpo aqui. Então são dois corpos, o natural e o espiritual. Se há corpo natural, existe o espiritual. Está lá em 1 Coríntios 15, 41 em diante, 44, ali está o corpo espiritual e o corpo natural. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar o lugar. Então ele preparou uma casa. Mas essa casa tem que estar limpa aqui dentro do coração. Tirar a dor, tirar a amargura, tirar a inveja, tirar o ciúme. Tudo isso aí só sai quando você conhece o batismo da cruz. Não adianta o pastor fazer várias orações, você pagar vários dias, você fazer o que for, não adianta, porque você não se livrou da morte, do pecado e do juízo, porque ainda continua na tua vida. Quando você lê Romanos 8:1, ele te livrou da lei, do pecado e da morte, que você hoje está no Cristo, aquele que citou 7:4 de Romanos, para dar fruto para Deus. 14:3. E quando eu for, tá vendo? Quando eu for, ele não tinha ido ainda. Aí ele vai, vos tiver preparado o lugar, voltarei. Então ele preparou o lugar para mim, me matou na cruz e voltou para mim. Então aqui ele me ensina, levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Então onde Deus está, eu estou. Até dormindo ele fala por mim, porque eu entendi o Evangelho. Eu trouxe aqui, Deus trouxe para mim aqui a lei do Espírito da vida, que me dá esse regozijo, essa dádiva, esse divino poder, que não é segundo as minhas obras, mas é que ele fez na cruz, segundo Timóteo 1:8-9, ali está, ele disse que o Evangelho é o poder. Então aqui ele falou que viria e traria essa igreja pronta, que somos nós hoje, aqui, fora da congregação do homem, que fez com as mãos lá, Deus não habita lá. Ele falou, eu vou habitar dentro de vós. Por isso, Hebreus 9, 24, eu não entrei em santuário, fez mãos humanas. 17:24, ali ele também falou, eu não entrei em santuário feito de mãos humanas. E no 25, ele não é servido por mãos humanas. Quando as pessoas servem Santa Ceia, que o pastor lá orou e fez lá o pão e colocou o suco, as pessoas vão comendo e vão colocando ali a maldição dentro dela. Por quê? Aquilo ali, ele está colocando as mãos. É tangível, nada tangível aqui, nós temos que ver e acreditar. Por quê? Tem um homem no meio disso daí. Então ele falou, eu não sou servido por mãos humanas, como de alguma coisa eu precisasse. Não, ele não precisa de nada. Ele só precisa que você entenda o amor dele para com você. Toda a obra que ele fez na cruz por você. E você hoje consegue blasfemar contra o Espírito Santo. Porque você adultera a palavra de Deus. Romanos 7:1 em diante, ele está. Adultério espiritual. Aqui 14:18, né? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós para vós, dentro de pouco tempo. O mundo não mais me verás, porque ele ia para a cruz, ninguém veria mais ele. Mas acreditaria que ele voltaria e voltou e está dentro de nós hoje. Não vai voltar aqui jamais, nesse século, nem século algum, porque aquele que vem virá, não tardará. Já falara Paulo, já antes da cruz. E o justo viverá pela fé. Hebreus 10:36. Ali 39, 40, ali está. A volta dele já voltou no primeiro século para aqui nos dá o reino e nos deu, inabalável. Dentro de pouco tempo o mundo não mais me verás, vós porém me vereis. E viram Tomé, viu a mão dele marcada com cravo, João 20:26, mas Tomé era um incrédulo. Como tem muitos hoje que não acreditam naquilo que eu prego aqui. Eu sou a igreja. O irmão perguntou para mim, o senhor é igreja? Sim. E quem é o teu pastor? Jesus. Salmos 3:1. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Aqui eu entro, deito, sento, acordo e os pés dele estão sobre a terra, porque o trono é onde eu estou, é o céu. Mas a terra é o estado dos meus pés. Por isso que a terra não acaba, você aqui é iluminado por Deus, porque você aqui prega a palavra em espírito e em verdade. Então aqui está. Porém, não me vereis, porque eu vivo, vós também vereis. Então, se ele vive, eu também estou vivendo nele. Mas só que a minha carne está morta. Por quê? 6:1 de Hebreus. Obras mortas. Então ele falou 12:49 de Lucas, o quanto eu estou angustiado até completar esse batismo. Ele passou pelas águas, passou pela cruz e já trouxe o reino para você, para mim, para aquele que crê, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que foi lançado em toda a carne. 37:14 Ezequiel, eu porei o Espírito em vós
e você viverá. Então aqui está, né? Não deixou ele só, voltou. E aqui 14:27, deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. A paz do mundo é uma paz falsa, que ninguém tem paz nesse mundo que está, nem secular, nem religioso. Mas quando você encontra o Cristo, você recebeu a paz. Não a dou como o mundo dá, porque o mundo quer dar a paz, quer ganhar dinheiro. É como você vai num médico particular, uma consulta, 50, 100 reais, 200, e você vai na igreja, você paga ali um dinheiro ao pastor. Por quê? É uma consulta. Aqui não. Aqui você consulta com Cristo e ele te dá a chave, que é ele mesmo, a vitória, que é ele mesmo, a prosperidade, que é ele mesmo, o amor, que é ele mesmo dentro de você. Porque você entenda, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então as pessoas hoje têm medo de tudo. 1 João 14:18, o amor de Deus lança fora todo medo, porque o medo saiu. O Espírito Santo chegou e aqui te convenceu de tudo que você fazia de errado. Hoje você pratica o bem e sem olhar a quem. Vou e volto para vós, vou e volto. Se me amasses, ficareis alegres de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29. Disse-nos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Então tem que crer. 30. Já não vos falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Quem era? Jesus passaria pela cruz. Isaías 9:6, ele passou pela cruz e trouxe o Cristo, o ressuscitado, que mora em nós. E aqui as pessoas estão buscando o Espírito Santo, estão buscando aí um caminho. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, João 14:6. Mas você encontrou essa porta. Hebreus 10:19-20, você ali rasgou o véu foi rasgado e você teve acesso a Deus. Para não ter que se confessar com o padre, com o pastor, com a pastora. Ali eles vão colocar palavras que são deles, que não é de Deus. Aqui não. Aqui é Deus falando através de João. Já não vos falarei muito, pois o príncipe desse mundo já está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. 3:31. Todavia, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu também amo o Pai. Quando eu acordo, a primeira palavra na minha boca é Deus. E faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamos daqui. Então, aconteceu tudo isso antes da cruz, né? A grande tribulação foi lá, o templo caiu de Formosa, 24:1 de Mateus, o templo do Espírito Santo hoje é você. Aqui está, a vida pelo Espírito, 5:16 de Gálatas. Transição da lei para a graça. Paulo aqui está falando da igreja dos Gálatas, como fala hoje conosco no nosso coração. Mas digo, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne ela é mística. Qual o desejo da carne? Ir para a festa na igreja. Lá tem comes e bebe, a carne quer ir para lá, porque lá, se não for para lá, vai para o Maracanã, vai para o Carnaval, vai para algum lugar que tem uma festa, que ele vai comer. Não, a festa é aqui diante de nós. Comemos aqui a palavra, em espírito e em verdade. Porque a carne anseia o que é contra o espírito contra a carne, e se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. 18. Se sois, porém, guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Então, por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Então, aquele que não crê, ele não está justificado pela fé. Ele está ainda nas obras religiosas para chegar até Deus, mas Deus chegou até ele e dá esse alimento sólido para ele, para entender. O 19. As obras da carne são manifestadas, as quais são prostituições, impureza, lascívias, idolatria e feitiçaria, são os 2 pilares. Então, 99% do povo de Deus que está não são convertidos a Cristo, porque estão idolatrando um pastor, estão idolatrando uma santa ceia, idolatram qualquer coisa que o pastor faz na igreja. Arca de Noé, mas aqui a arca é de Deus, aqui você entrou dentro dela, aqui te salvou, te predestinou, te fez mais que vencedor. Inimizade, contenda, ciúme, ira, o povo de Deus está irado. Por quê? A política está aí. Então eles estão numa ira tremenda, porque eles querem o poder de político e de pastor. Como não se converteu ao Cristo, serve quem? A um Jesus segundo a carne. Mas Jesus não queria ser político, não queria ser nada. Ele sempre foi Deus e sempre vai ser na nossa vida, para nos fazer entender isso aqui. Facções religiosas, facções no secular. Torcida de futebol tem facção. Né? O mundo que está, né, nesses bairros aí,
que coloca um ônibus atravessado na rua, ali faz barreira. Esse mundo aí são um mundo de facções. A religião, um entrega jornal, um quer dar água ungida, um quer orar por você, a oração está dentro de nós. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e você crê que Deus o ressuscitou de morte, você será salvo. Já foi salvo pela graça. Então a salvação está dentro de você. A oração aqui dentro, o louvor aqui dentro, o amor aqui dentro, o perdão aqui dentro, mas tem que falar. Pai, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Filho, você é o maior amor da minha vida. Acabou. Abraça ele e diz que o ama, porque Jesus falou, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, porque eu te amo para sempre. Então aqui está as obras da carne. Quanto a essas... Aqui está, né? 21. Inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a estas, contra os quais vos previno, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão de Deus. Não herdam de Deus. Ladrão na cruz. Lucas 23:39. Ele não reinou em vida porque ele praticou algo errado aqui e pagou um preço. Foi para a cruz, como as pessoas pagam um preço, vão para a prisão. Por quê? Aqui, a lei dos homens, ela aqui começa a agir nessas pessoas que têm o quê? Que são injustas. Então, os injustos vão pagar um preço. Agora, os justos não. Jesus pagou por eles na cruz e trouxe para cá uma mente iluminada para que não pratiquem o mal, de maneira nenhuma. Que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito, esse aqui herda. Porque aqui é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqui não há lei, porque a lei de Moisés acabou. Aqui é graça, aqui é evangelho. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos na cruz. Lá foi crucificado meu velho homem, porque lá ficou ele na cruz lá, para que aqui eu voltasse a ser um novo homem e entendesse meu irmão, e eu o amasse com o amor de Deus e com o perdão. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos da mesma forma no Espírito. Temos que andar no Espírito, porque somos o Espírito aqui. O corpo de carne está morto. 26. Não nos tornemos vangloriosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por quê? A paz está aqui dentro. A glória de Deus está aqui dentro. O amor por você, por aquele que crê. Aqui eu amo todos vocês que me ouvem nesta manhã. Por isso dê um like, acredite, Jesus já veio, está no teu coração. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, teve misericórdia de mim, levou a minha dor, eu era doente, o Senhor me curou. Deus, meu Deus, quantos precisam agora? Quantas vidas que sofrem e que chora, sacrificando, dando tudo que tem, confessando que Deus derrama o seu grande amor. A graça de Deus, ela nos basta. Veja quanto você já pagou. Confessando. Quando você confessa que ama a Deus, aqui está a oração dentro de você. Romanos 10:9. Com a boca você confessa que Deus é o Senhor, para que aqui no teu coração ele viesse e você praticasse um grande amor pelo próximo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, que nós temos um domingo maravilhoso. Graças a Deus.